Hello everybody, how are you doing? That's Allison here. Hoje não tem luz, hoje não tem nada, hoje não tem cabelo, hoje não tem absolutamente nada de formalidade. Eu tô aqui para trocar uma ideia com vocês, uma ideia assim como se eu e você tivesse entrando aí numa conversa, num Google Meet, num Zoom, e aí a gente tirou um momento para trocar uma ideia. E eu quero falar com vocês sobre um tópico que ronda aí, como é que eu posso colocar? O folclore brasileiro sobre aprender inglês, né? É uma coisa muito comum entre todas as pessoas que estão aprendendo, as pessoas até que já têm um certo level de inglês, que é, antes de eu falar o tópico, eu tenho que falar o que sempre precede a pergunta ou a afirmação. A afirmação vem precedida da seguinte coisa, da seguinte informação. Eu consigo entender muita coisa, eu consigo ler... Não é muita coisa, eu vou reformular, porque eu vou falar para vocês da maneira que vem para mim, com 90% das vezes ela vem desta forma. Eu entendo tudo, eu consigo ler tudo, eu consigo assistir de tudo, mas para falar eu travo, para falar eu não consigo formar as coisas na minha cabeça. Então, olha só, geralmente, tanto a premissa já não funciona de maneira clara, de maneira assertiva, quanto também a conclusão. Porque geralmente quem acha que já entende muita coisa, já consegue ler muita coisa e não consegue falar, é porque o primeiro e o segundo não estão bem certos. É meio que o imaginário da pessoa que ela consegue de fato entender muita coisa e ler muita coisa. Talvez ela esteja presa dentro de um mundo meio confortável de coisas que ela costuma ler e costuma ouvir, e ali dentro, aquele vocabulário, ela já está bastante familiarizada, né? Então coisas muito simples do dia a dia, talvez hobbies, comidas, alguma coisa mais nesse sentido, a pessoa consegue entender muito bem, a pessoa consegue ler sobre aquilo muito bem, só que ela não consegue se comunicar. Geralmente as pessoas que acham que entendem quase tudo e que conseguem ler quase tudo no inglês, mas não conseguem falar, elas não conseguem de fato entender tudo. Essa pessoa, se ela for assistir, por exemplo, um noticiário dos Estados Unidos, ela jamais vai conseguir entender aquilo ali, ela vai entender aí cerca de 10%, 5%, é certo que isso aconteça. Não é simplesmente achismo meu. Isso aí é fato. A pessoa que acha que ela consegue entender muita coisa, mas ela não consegue falar, é porque, na verdade, ela ainda não entende muita coisa. Talvez, na percepção dela, ela entenda muita coisa, mas não são os fatos, não é realmente o que acontece. Se a pessoa vai assistir um filme, ela já sem a legenda em inglês, só em inglês sem a legenda em inglês, geralmente ela não vai conseguir entender muita coisa. Depende do filme também, né? É claro, tem as considerações a fazer aqui, mas de maneira geral ela não vai conseguir entender. Se ela for ler, ela diz que consegue ler quase tudo também, né? Se ela for ler uma notícia da CNN, do New York Times, ler, não estou falando de ouvir uma notícia na TV, ler, se ela for ler essa notícia, em qualquer que for aí o jornal, muito provavelmente ela vai se perder ali no meio, ela não vai conseguir entender muita coisa. Vai entender algumas coisas ali, mas vai ter muitas palavras-chave que vão faltar para ela e ela não vai conseguir conectar exatamente o que está sendo passado ali naquela informação, naquela matéria. Então, eu só queria dividir as coisas aqui porque realmente existem pessoas que conseguem entender uma quantidade razoável de coisas, ou conseguem ler uma quantidade razoável de coisas,
e para a fala elas ainda se atrapalham bastante, mas geralmente essas pessoas elas já conseguem se virar bem na fala. Então eu vou dividir esses dois grupos, vou falar de um e depois vou falar do outro. Primeiro vamos falar desse grupo que a gente deu um pouquinho mais de atenção. Essas pessoas que acham que realmente sabem bastante coisa, mas acaba que elas não sabem, e por consequência elas se frustram achando que elas não conseguem falar, o problema delas é na fala. O problema delas, na verdade, não é na fala. O problema delas é na falta de vocabulário. A gente tem que pensar mais ou menos assim. A gente tem uma gama de vocabulário passivo e a gente tem uma gama de vocabulário ativo. Isso no inglês e no português, na sua língua materna também. Qual que é a diferença? O que é esses vocabulários aí? Qual que é a diferença desses dois grupos? Vocabulário passivo é aquelas palavras que se você lê, por exemplo, num livro... Vamos falar do português primeiro. Você lê num livro ou você lê numa matéria de jornal, você consegue entender tranquilamente. Você leu, você entendeu. Não é uma palavra estranha para você, não é uma palavra nova. Só que não necessariamente essas palavras de vocabulário passivo, elas estão no nosso grupo de vocabulário ativo. Existem muitas palavras que você identifica através da leitura, mas que você não usa na sua fala no dia a dia. Ela não faz parte do seu vocabulário. Inclusive tem um fenômeno muito interessante. Quando você começa a conviver com pessoas diferentes, ou quando você começa a assistir um canal do YouTube diferente, vamos jogar pro digital, você começa a acompanhar uma página do Instagram diferente, você começa a usar algumas palavras que aquela pessoa também usa. Então você conhecia aquelas palavras que essa pessoa usava, só que ela não fazia parte do seu vocabulário ativo e de repente você começa a usar essas palavras no seu vocabulário ativo. Você começa a perceber isso acontece com muita frequência, tanto no dia a dia quanto no mundo digital também. Você começa meio que a espelhar as palavras e você começa a colocar aquelas palavras no seu vocabulário ativo. Então a gente tem que entender o seguinte: o nosso vocabulário passivo é sempre muito maior do que o nosso vocabulário ativo. Não sei te dizer a proporção, não sei se existe uma proporção para isso, mas eu sei te dizer que essa pilha é bem diferente, tá? Se fosse para eu dar um chute bem grande aqui, eu diria que a cada 100 palavras num vocabulário passivo, a gente consegue usar cerca de 5 a 10 num vocabulário ativo. Então, palavras que você consegue ler, você consegue identificar através da leitura ou através da sua audição, né? Muitas vezes você acaba não usando na hora da fala. Você não usa, às vezes, porque não é muito comum para você usar aquilo ali, ou porque você não se força a usar. Muito bem, conseguimos definir, então, o vocabulário passivo do vocabulário ativo. Então, a primeira dica que eu tenho para você, assim, uma dica prática deste vídeo aqui: faça 2 coisas todos os dias a partir de hoje. Assista 1 hora de podcast, ou assista, ou somente escute. Eu daria preferência a assistir e, se possível, colocar as legendas embaixo, as legendas em inglês. Então, assistir um podcast em inglês com as legendas em inglês. Ou então, se você não tiver a oportunidade de realmente sentar o bumbum e assistir, prestando atenção, enquanto você estiver na academia, faça esse exercício de ouvir 1 hora na academia, andando, dirigindo, fazendo qualquer outra coisa que não exija aqui a sua atenção, né? Você pode, por exemplo, ouvir uma música. Você vai ouvir 1 hora de podcast todo dia, todo santo dia. Ellison, meu nível é muito baixo, então pega um podcast mais tranquilo, né? Mas de maneira geral eu diria podcasts, vou até deixar aqui embaixo para as pessoas que sempre pedem para mim, qual podcast que eu devo assistir? Vou deixar aqui na descrição uma lista com alguns podcasts, você entra neles ali e você escolhe um que você se identifica mais. Então, primeira coisa, assista ou escute 1 hora de podcast todos os dias. Segunda coisa, estude um texto novo de pelo menos 150 palavras todos os dias. Você vai assim, no nível que você está ou que você acha que está. Tem um vídeo que eu vou deixar aqui, você assista esse vídeo e você entenda como é que você vai fazer para estudar esse texto de 150 palavras todo dia. Você assistiu esse vídeo, você vai conseguir não só
muito material para estudar, mas você vai entender que para estudar esse texto aí você vai levar, sei lá, 15 minutos por dia. Então, 15 a 20 minutos você vai estudar um texto novo de 150 palavras e você vai também escutar 1 hora de podcast por dia. Essas são as suas dicas para melhorar a fala, Ellison? Por incrível que pareça, por menos intuitivo que pareça, sim, porque lembra da nossa proporção de vocabulário passivo e ativo? Então, se você aumentar consideravelmente o seu vocabulário passivo, você também está aumentando o seu vocabulário ativo. Essa é a dica 1. A dica 2 é a seguinte: você vai ter que começar a praticar a sua fala. A sua fala, diferente de ganhar vocabulário e melhorar o entendimento das palavras através do seu ouvido, né, o entendimento auditivo, você utilizar a sua fala, você conversar em inglês, né, é muito diferente. Por quê? Porque a fala é uma habilidade psicomotora, então ela vai depender daquilo que está aqui dentro, mas ela também vai depender de como você consegue articular os músculos, né? Como você consegue movimentar a sua boca. A gente tem músculos no maxilar inteiro aqui, a gente tem a língua que é um músculo, então a gente precisa ativamente praticar esses músculos e melhorar a nossa fala através de uma coisa que se chama, olha só que loucura, falar. Como é que eu posso fazer isso, Ellison? Vou deixar aqui também, aqui embaixo você vai encontrar um vídeo de como você pode praticar a sua fala sozinho, né? E não é nada de repetir. Gente, olha só, presta atenção. Repetir em voz alta não é praticar conversação. É sim praticar a fala, né? O ato de falar. Você repetir frases em voz alta, fazer shadowing, isso tudo é praticar a sua fala, mas não é praticar conversação. Para você melhorar essa sua desenvoltura, essa sua confiança e a sua velocidade de pensar, você precisa praticar a conversação. Então, neste vídeo aqui, ou aqui embaixo, em algum lugar você vai encontrar o vídeo, você também vai entender como é que você pode praticar a sua conversação e sozinho, obviamente com a ajuda de inteligência artificial, mas é possível você fazer isso sozinho. Então, você precisa tirar aí mais 15 minutos do seu tempo, 20 minutos do seu tempo todos os dias para praticar de fato a conversação, se é nesse estágio que você está. Agora, o que eu tenho de conselho para você? Você quer tudo isso aqui que eu te expliquei dentro de uma metodologia? Olha só, metodologia significa que você tem já um pacote completo de tudo que você tem que fazer, ou pelo menos deveria significar, né? Se eu quero aprender inglês, ficar bom no inglês, e eu tenho uma metodologia para te apresentar, significa que eu vou te dar um passo a passo completo de tudo que você precisa fazer para chegar lá. Tudo que você viu mais ou menos aqui neste vídeo, que eu simplifiquei bastante coisa, obviamente, você vai encontrar de maneira estruturada, com cronogramas, com todas as técnicas, com absolutamente tudo que você precisa para você, de fato, desenvolver a sua fala, desenvolver a sua escrita, a sua leitura, a sua audição, todos os 4 skills da língua de maneira completa, de maneira assertiva e de maneira rápida, lá na plataforma de imersão Inglês 360. E aí você deve estar pensando assim, ele vai querer me vender esse curso. E eu vou sim, mas primeiro eu vou te dar 30 dias para você testar. Você vem aqui embaixo, primeiro link da descrição, você testa por 30 dias de graça, você vai ter acesso a absolutamente tudo, você vai ter acesso às nossas segundas-feiras às 7h30, as nossas aulas em grupo, ao vivo que a gente tem. Tudo é liberado enquanto você está testando pelos 30 dias, não tem nenhum tipo de limitação. Se você gostar depois dos 30 dias e resolver continuar com a gente, aí sim a gente vai conversar sobre preços, valores e etc. Que também aí eu vou te falar assim, ó, um negocinho que cabe no bolso de qualquer um, é realmente um precinho bem tranquilo. Mas primeiro você testa por 30 dias, vê se faz sentido para você.
Então eu te dou primeiro esta confiança, né? A confiança parte primeiro de mim para com você, você testa e aí se depois você gostar, você continua com a gente lá dentro. Combinado? Deixa o seu like no vídeo aí se você não deixou o seu likezinho, confere se você está inscrito no nosso canal já. A gente fala todos os dias de inglês aqui, a gente tem aulas práticas aqui de inglês também, caso você esteja conhecendo o canal agora. Eu espero ver você aí num próximo episódio e peace out.